Buenas galera, eu sou Flávio Hag e você está no Itadakimasu. E hoje, para fazer o vídeo que já deveria ter saído há mais de um mês, mas que antes tarde do que nunca. Hoje a gente vai falar de Nana. Bom, Nana, obra da Ayazawa. A gente já falou sobre a Ayazawa aqui antes, né? Lá no distante 2021 teve um vídeo sobre Paradise Kiss. Tava saindo pela Panini na época. E agora a gente tem mais uma obra da Ayazawa voltando para o Brasil. Dessa vez, Nana pela JBC. E para alguns há uma grande disputa ali, né? Alguns dizem que Paradise Kiss é a melhor obra da Ai e outros dizem que é Nana. E eu vou ser bem honesto que eu já estou assim, já de largada no grupo de quem fala que é Nana. Hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros volumes que a JBC lançou agora finalzinho de 2022, né? Eu acho que saiu ali em dezembro. É um dos lançamentos da CCXP. E, bom, antes de começar a falar da obra, né, vamos dar a ficha técnica. Como eu falei, esse aqui é um relançamento, esse mangá já tinha saído pela JBC há alguns anos atrás, eu acho que mais de 10 anos atrás, e ele estava esgotado, né, e era um daqueles mangás raríssimos no mercado. Eu não tinha Nana na minha coleção ainda, ele estava ali na lista dos mangás que eu ainda queria ter. E felizmente a JBC relançou a obra agora e eu vou fazer essa coleção da JBC. A obra possui 21 volumes, só que aí entra um porém. Ela está em hiato no Japão e ela está em hiato já faz muito tempo. A Ayazawa não publica novos capítulos de Nana há muito tempo. E isso até é um dos motivos pelo que me surpreendeu Nana ter voltado para o Brasil. Porque tá paralisado, né? A JBC já tinha publicado tudo que Nana tinha e nada novo vinha saindo. Então a gente tava em curiosidade, será que Nana tinha alguma chance de voltar ou não? Bom, voltou e continua na mesma situação, né, pessoal? Ele continua em hiato no Japão. Mais pra frente eu vou falar se isso é um ponto negativo ou positivo, tá? Bom, o que a gente vai acompanhar em Nana? A gente vai acompanhar, vou mostrar a capa do volume 2 que fica mais fácil, a história dessas duas garotas aqui, ambas com o mesmo nome, Nana. Ambas se chamam Nana. E aqui a gente vai começar a ter então toda uma questão sobre coincidências da vida, né? Ambas estão se mudando para Tóquio, ambas possuem vidas completamente opostas, elas são completamente diferentes. E um acaso do destino faz com que as duas dividam um apartamento. Então a gente vai acompanhar a vida das duas Nana. É muito interessante, gente. Eu vou dizer bem sincero, eu tinha muita curiosidade de ler esse mangá. Nana é um mangá muito famoso, ele é o shoujo mais vendido no mundo, né? A própria JBC coloca isso aqui atrás nas informações, o shoujo mais vendido no mundo. E eu tava muito curioso, eu tenho amigos que dizem que Nana é o mangá favorito deles, e eu queria muito ler isso. E eu vou dizer que assim, de cara já me pegou. Eu realmente consigo entender por que as pessoas colocam Nana como seu mangá favorito. E isso é uma coisa que Paradise Kiss não teve, por exemplo. Por mais que eu tenha gostado de Parakiss, ele não é um mangá que me pegou de cara, sabe? Tanto que até agora eu não terminei, eu tenho 5 volumes e eu ainda não terminei de ler. Mas Nana não, Nana me fez devorar a história, li os 2 primeiros volumes, eu li assim ó, numa tarde tranquilo, e eu tô muito curioso pro que vai vir. O primeiro volume, ele é quase um volume único, tá, pessoal? Aqui a gente vai ter 2 histórias fechadas, que são os passados de ambas as Nanas. Primeiro, a gente vai ver... Eu vou ter que mostrar a capa do 2 para ficar mais fácil, né? A gente vai ver a história dessa aqui. Ela é a Nana Komatsu. E a gente vai acompanhar toda ali
metade do primeiro volume é toda a história dela, como ela vai chegar no ponto de se mudar para Tóquio. E a gente vai ver que ela é uma garota sonhadora, ela é a filha do meio de 3 garotas na família, ela se apaixona muito fácil, ela fala isso, ela é uma pessoa que se apaixona muito fácil e ela tá num relacionamento meio conturbado ali, em que ela vai ter uma desilusão amorosa gigante e ela decide mudar o jeito dela ser. Ela conhece um outro cara, é porque ela decide que ela não vai se apaixonar por ele, porque ela já teve desilusões amorosas demais. E aí a gente vai acompanhar então toda essa parte da vida dela até ela decidir se mudar para Tóquio. A segunda metade a gente vai acompanhar a história da Nana Ozaki, que é a segunda Nana. E ela já é completamente o oposto, sabe? Ela é uma garota que saiu da escola, ela canta numa banda, então ela é roqueira, ela mora com um namorado e acontecem algumas coisas que fazem eles se separarem, faz a banda terminar e ela decide seguir a vida dela em Tóquio. Então o primeiro volume é praticamente um volume único com o passado de ambas, nos dando todo o background de cada uma. Eu achei isso muito legal, porque a gente vai ter um desenvolvimento muito bom de ambas as personagens já no começo, para a gente já definir quais são as personalidades, quais são as visões de mundo que cada uma tem, e isso já nos dá a gente vai começar a história já sabendo quem são as nanas, quais são os motivos delas para viajarem e o que elas passaram na vida. E aí o volume 2 é quando elas finalmente se encontram. Então tudo acontece como um grande acaso do destino, né? Elas pegam o mesmo trem para Tóquio, elas sentam uma do lado da outra, elas começam a conversar, descobrem que possuem o mesmo nome e que ambas estão se mudando para Tóquio. E esse pequeno encontro do acaso, né, esse pequeno encontro do destino, se confirma depois de novo, quando elas começam a procurar apartamentos e, mesmo indo por imobiliárias diferentes, ambas acabam encontrando o mesmo apartamento. Um apartamento grande, um apartamento que está com um preço fantástico e que é no 7º andar, né, o apartamento 7 do 7º andar. E por que isso é marcante? Porque Nana em japonês nada mais é que 7. Então até elas falam isso, que é praticamente o destino, né? E aí então elas decidem dividir esse apartamento. E assim, gente, os 2 primeiros volumes são basicamente isso, tá? O primeiro é nos dar todo o background das personagens, o segundo fazer elas se juntarem. E então o 2 ele é muito focado em como elas vão se unir, como elas vão decidir morar juntas até elas chegarem nesse ponto, e ele termina logo depois que elas começam a morar juntas e elas compram os primeiros móveis, tá? E então a partir de agora, realmente, a partir do 3 é que a gente vai começar a ver a história se desenrolar. Eu achei muito interessante porque, assim, eu acho que Nana vai quebrar um pouco o estereótipo que a gente tem aqui no Brasil de shoujo. E é um estereótipo completamente errado, mas eu, como leitor de shoujo, eu sei que esse estereótipo é errado. Então, eu acho que finalmente vai quebrar um pouco pro resto do público, né? O pessoal que não dá chance para shoujo pode se surpreender muito com Nana, porque realmente a gente tem um pouco, e eu acho que as escolhas editoriais aqui no Brasil realçaram muito esse estereótipo de que shoujo é aquela coisa melosa de colégio, de o primeiro amor e coraçõezinhos, né? E aí tá lá longe agora, né? Mas obras que nem Kimi ni Todo, Kel Haraido, Furifura, eles reforçam muito esse estereótipo. E eu acho que finalmente a gente vai começar a ter no Brasil obras que vão quebrar esse padrão. E é complicado dizer que agora que a gente vai ter, porque Nana está sendo relançado, mas faz muito tempo que Nana saiu, então a nova geração não conhece Nana direito. Então agora eles vão começar a ver isso. Vão ver uma obra que
eu até me arrisco a dizer que ela não é censura livre, e realmente ela não é, né? A JBC botou aqui 16 anos. E eu acho que sim, ela é 16 anos, por mais que no Japão ela seja um pouco mais livre, mas ela é uma obra mais adulta. A gente vai ver ali, o primeiro volume me surpreendeu demais por causa disso, porque a gente vai ver questões como traição. Uma das nanas é amante de um cara que é casado com família, e isso me surpreendeu muito. Eu li aquilo e eu disse, uou, a obra vai realmente ser tão séria. E aí quando veio o segundo volume, que elas começam a morar juntas e a gente começa a ver que tem algumas coisas mais pesadas ao fundo, eu comecei a sentar melhor na cadeira, sabe? E isso me surpreendeu muito. Nana é uma obra muito mais adulta, é uma obra muito mais madura, e eu acho que isso é legal. Eu acho que a gente estava precisando de shoujos assim no nosso mercado. Nana tá chegando, a Katsuki no Yona vai dar uma outra ideia de mangá shoujo, porque a Katsuki no Yona, eu já vi gente que diz que Yona é um shonen, e adivinha, pessoal, é um shoujo. Então vai ser legal ver o pessoal ver esse outro lado do shoujo, que eu já conheço esse outro lado, né? Eu conheço obras assim, eu já falei pra vocês, Natsume Yujichou é um dos meus mangás favoritos. Então, eu já conheço esse lado dos mangás shoujo. Eu acho que tá na hora do resto do público conhecer. As editoras tinham que vir trazer mais coisas assim, sabe? Mas voltando a Nana, alguns pontos que me chamaram muita atenção é que Nana parece ser assim, ó, uma das nanas está nos contando a história como se ela estivesse conversando com a outra nana. Só que aí vem um ponto que me deixou assim, uma pulga atrás da orelha. Porque ela está contando como elas se conheceram, e ela fala coisas como: ah, você iluminava a noite. E quando ela falou isso, eu fiquei pensando, cara, será que ela está falando com a outra que morreu? Ou será que talvez elas estão se reencontrando depois de anos e falando da época que moraram juntas? Eu tô meio curioso, sabe? Porque a obra já me mostrou ser uma obra que vai ser um pouco mais pesada do que eu esperava, e talvez isso me surpreenda muito com os rumos que a Ayazawa vai tomar. Como eu falei antes, eu acho que Nana me pegou muito mais do que Paradise Kiss, sabe? Porque é uma obra mais adulta, é uma obra mais séria, mais pé no chão. Parakiss ainda tinha um pouquinho, ela era meio pé no chão, mas eu acho que ela ainda tinha um pouco de exagero em alguns pontos, né? Toda aquela questão da moda que às vezes exagerava um pouco, não é tão fácil assim, não é tão... Nana não, Nana me parece muito mais pé no chão, vamos contar essa história de um modo mais realista. E isso me deixou muito mais curioso. Eu achei bem mais interessante ler Nana do que eu achei Parakiss. Tem um porém que me incomoda muito, e é um dos motivos pelo qual eu não estou lendo Paradise Kiss ainda. É um dos motivos pelo qual eu não terminei Parakiss. E Nana tem um pouco desse problema, que é uma coisa muito da Ayazawa, e que eu não gosto. Que é o fato dela meio que quebrar a quarta parede de um modo exagerado e de um modo muito cômico que pra mim não tem graça. Ela faz piadas com ela mesma. Por exemplo, eu falei antes delas morarem no apartamento 7, no 7º andar, e elas se chamarem Nana, e toda a mística do número 7 que está em torno delas. Em determinado momento, as personagens falam disso, que uma diz, nossa, é o destino, a gente tanto número 7 na nossa vida, e a outra responde, não, isso é a autora que não tem criatividade. E, cara, não, né? Eu particularmente, Haig, tu não gosta disso? Não, eu até gosto, eu acho que tem momentos e momentos. Mas, por exemplo, vinha se criando toda uma questão da mística do número 7. As duas Nana... elas morando no apartamento 7, algumas coisas na vida delas, o número 7 estava envolvido, então estava uma coisa quase sobrenatural, uma mística em torno das nanas.
do destino realmente. E aí ver a autora simplesmente dizer, não, isso é a autora que não tem criatividade. Poxa, é uma ducha de água fria, sabe? Foi uma coisa que eu pensei assim, eu tava realmente entrando nessa onda, sabe? Eu tava no clima de que era o destino, o número 7 em torno delas. Eu tô falando isso no minuto 7, olha só. Mas não, era só a autora dizendo que ela não tava com criatividade, então ela botou o 7 em tudo. Ah, cara, pô, precisava, sabe? A Yazawa não precisava. É puxar o leitor do momento em que ele tá inserido na história e tu tirar ele e tu dizer, não mergulha, sai. Putz, me desanima ler quando o autor faz isso, sabe? Me tira aquele prazer. Eu tava ali inserido, eu tava entrando na história e o autor me puxa de volta e diz que não é pra ti ir tão fundo. Isso me cansou muito em Paradise Kiss, tanto que eu larguei. Em Nana eu acho que não vai me cansar tanto porque a história é melhor que isso. A história se sobressai a isso. Bom, vamos ao veredito então. O que eu achei de Nana? Como você já deve ter visto, Nana me encantou. Eu realmente acho que foi um baita relançamento da JBC. Um dos melhores relançamentos de 2022. E merece mais atenção, tá, pessoal? Se vocês ainda não deram uma chance pra Nana, se vocês querem ler um shoujo, mas não querem aquela melosidade, leiam Nana, baita chance, sabe? E eu tô muito curioso, eu quero ler os próximos volumes. A JBC já botou o 3 e o 4 em pré-venda, então eles devem estar saindo agora março ou abril, e eu tô curioso para ler o resto de Nana. Tem uns poréns, tem. Por exemplo, eu falei a questão do hiato. E eu acho que o fato de Nana estar em hiato sem nenhuma previsão de voltar a ser publicado desanima um pouco algumas pessoas, eu entendo isso. Eu sou do tipo que eu gosto de finais. Eu já vi algumas pessoas dizendo, azar do final, o importante é a gente ter a obra. Não, gente, não é esse o caminho, tá? Menos. Baixem a bola que não é para esse caminho. Algumas obras são sim fundamentais tu ter o final. Eu acho que tu tem que ter um motivo para aquela jornada. Mas também acredito que tem algumas obras que a jornada em si vale a pena, sabe? Eu não posso dizer que Berserk é um desperdício só porque não vai ter final, talvez. Ou talvez tenha, mas não quer necessariamente dizer que tudo que eu li em Berserk é automaticamente um desperdício por não ver o final. Não é verdade. Nana me parece ser nesse caminho. Algumas pessoas já me disseram isso, que Hag, dá uma chance para Nana mesmo não tendo final, porque ainda assim vale a pena. E eu penso muito em Berserk, em Hunter x Hunter. Hunter x Hunter é outro que, poxa, é um dos meus mangás favoritos, e eu acho que não é porque o Togashi não vai terminar ele que isso torna a obra ruim ou torna a obra incompleta. Torna ela incompleta porque ela não vai ter final, é óbvio. Mas ainda assim é uma jornada que vale a pena, sabe? Não é porque não vai ter final que Chimera Zent não é o meu arco favorito. Eu acho que o que o Togashi fez em Chimera Zent é perfeito. Então isso vale a leitura mesmo o mangá não tendo final. Então eu acho que Nana vai ser nesse caminho. Eu acho que mesmo que a gente não veja o final de Nana, a leitura dele ainda vai valer a pena, porque ele apresenta ter temas que realmente vale a pena reler, vale a pena discutir, vale a pena refletir. Então, baita relançamento da JBC, sabe? Deem uma chance para Nana se vocês querem ler uma coisa diferente do que está saindo no nosso mercado. Isso aqui vai ser bem interessante. E bom, galera, por hoje é isso. Videozinho mais curto, né? Mas, como eu falei, os 2 primeiros volumes são muito introdutórios. Eu acho que a partir do 3 a gente vai começar realmente a ver a história. Então, nos vídeos de leitura do mês eu falo melhor sobre Nana de novo. E agora é com vocês. Vocês compraram Nana? Vocês já leram Nana alguma vez? O que vocês acham da obra? Vamos dar uma chance? Comentem aqui.
E claro, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem seu like, isso ajuda bastante. Compartilhem, comentem, vamos conversar sobre Nana. Eu adoro receber as notificações das conversas, vamos conversar bastante. E é isso. A princípio na quinta a gente volta, eu vou tomar vergonha na minha cara e eu não vou mais prometer vídeo pra vocês, tá, gente? Eu realmente tô precisando ter um momento pra querer gravar. Nas últimas semanas não foram muito fáceis e eu acho que não adianta eu só querer gravar por gravar, não vai ficar legal. Vocês gostam desse meu lado espontâneo, então eu tenho que estar no clima para falar. Então vamos ver se na terça a gente volta, né? Hoje é quinta, então na terça, a princípio, maratonando de One Piece, vamos finalmente falar da Baroque Works, se tudo der certo, tá? Então voltem na terça para descobrir se eu gravei vídeo ou não. Até lá, pessoal!